Neste vídeo, nós vamos conhecer a área da superfície de um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é aquele triângulo cujos seus lados são idênticos. Os lados, eles possuem a mesma medida, assim como os ângulos internos e externos. Bom, temos aqui um triângulo equilátero, que possui o lado. Temos aqui a altura, que divide esse triângulo ao meio. Lembrando que a altura ela deve ser perpendicular à base. Qualquer um desses lados ele pode ser a base. Eu escolhi esse daqui, mas poderia ser dividido dessa forma ou dessa forma. Seria a altura. Eu escolhi esse lado. A altura ela tem que ser perpendicular à base. Aqui, então, deve formar um ângulo de 90 graus. A altura, ela divide o triângulo equilátero ao meio, como eu havia dito anteriormente. Então, este lado aqui é lado dividido por 2, porque essa medida é igual a essa medida. Então, as duas medidas vão ser lado dividido por 2. Para demonstração de fórmula da área do triângulo equilátero, nós vamos usar apenas esse lado do triângulo, que é um triângulo retângulo. Então, vamos lá. Nele, nós temos a altura, que é um dos catetos. Temos o lado, que é a hipotenusa, e o lado dividido por 2, que é o outro cateto. Aplicando no teorema de Pitágoras, aquele que vocês já conhecem, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Pegando as informações que esse triângulo possui e aplicando na fórmula, nós temos lado ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a altura ao quadrado, que é um dos catetos, mais lado sobre 2, que é o outro cateto. O que nós queremos aqui? Descobrir a altura, colocar a altura em função dos lados. Então, desenvolvendo primeiramente aqui o parênteses, nós temos L ao quadrado sobre 4. Em seguida, nós vamos pegar esse lado ao quadrado e passar para o primeiro membro. Aqui está positivo, vai para o primeiro membro negativo. Então, temos lado ao quadrado menos lado ao quadrado sobre 4 igual a altura ao quadrado. Vamos desenvolver isso aqui agora. Vamos fazer o MMC, certo? Fazendo o MMC, temos o MMC de 1 e 4. 4 dividido para 1 vai ficar 4L ao quadrado. 4 dividido por 1 vai ser 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Dividido por 4. Menos L ao quadrado sobre 4. Por quê? 4 dividido para 4, 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado, igual a altura. Temos, então, que a altura ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Aqui em cima, de novo, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado. E denominador mantém. E agora, nós precisamos isolar a altura. Nós queremos colocar a altura em função dos lados. Então, o que fazemos? O contrário do expoente 2 é a raiz quadrada de 2. Temos, então, a altura igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. L ao quadrado sai da raiz, porque L ao quadrado é a mesma coisa que L vezes L. E o 4 ele também sai da raiz, porque ele tem raiz exata. Então, temos aqui L raiz de 3 sobre 2. Ok. Descobrimos, então, a altura em função dos lados. Esse é o valor da altura. Agora, nós vamos para a demonstração da fórmula do cálculo de área. Sabendo a altura, podemos, então, deduzir a fórmula de área.
Temos aqui o triângulo equilátero novamente. Agora, com todas as medidas iguais, não vamos considerar este lado, o lado da base dividido ao meio. Vamos usar ele inteiro. Temos, então, que a fórmula de um triângulo, no vídeo anterior, nós já estudamos a fórmula de um triângulo comum, um triângulo que não tem todas as medidas dos lados iguais. Vamos pegar essa fórmula e vamos usar os dados do nosso triângulo equilátero aqui. Então, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Substituindo as informações que nós temos, vamos ter isso aqui. Lado, que é a base, vezes L raiz de 3 sobre 2, que é a altura que nós descobrimos anteriormente, dividido por 2. Vamos desenvolver isso para ficar mais fácil na hora de aplicar na fórmula. Aqui fizemos o MMC. Certo? Na verdade, aqui é uma multiplicação, não tem o MMC, perdão. Aqui é uma multiplicação, então L vezes L raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Certo? Aqui é uma multiplicação, tá, gente? Se fosse subtração ou adição, aí sim nós calcularíamos o MMC, mas é uma multiplicação. Então, L vezes L é L ao quadrado, certo? Aqui, nós temos uma fração dividido por um número inteiro. Como é feito esse cálculo? Nós conservamos conservamos o numerador e invertemos o denominador. Como seria isso? Aqui, ó, conservamos o numerador, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo inverso do denominador. Aqui, lembrando que embaixo do 2 aqui tem um 1, gente. Abaixo de um número inteiro, sempre existe um 1, certo? Então, invertendo isso, temos meio. Fazendo a multiplicação, temos L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E essa é a fórmula para o cálculo de área de um triângulo equilátero. Por que nós calculamos tudo isso, sendo que pode ser usada essa fórmula de um triângulo comum, sem ser um triângulo equilátero? Porque em alguns enunciados, em algumas questões, eles não dão a altura, eles só dão os lados. Nessa fórmula, nós precisamos da altura. E essa daqui não. Então, quando vocês forem aplicar isso nos exercícios, o triângulo equilátero, vocês já vão saber que não é necessário da altura. Então, vocês vão usar essa fórmula aqui que a gente acabou de descobrir. Beleza, então. A próxima figura que nós vamos conhecer é a área de uma superfície limitada por um paralelogramo não retângulo, que é essa figura aqui. Nós temos este paralelogramo. Um paralelogramo, gente, os lados opostos, eles são paralelos. Vocês sabem o que é paralelo, né? Aqui nós temos este lado é paralelo a este lado e este lado é paralelo a este. Certo? Como é a fórmula para o cálculo de área dessa figura? Temos aqui que essa é a altura, que tem que ser perpendicular à base. Não confundam, gente, esse lado aqui com a altura. Em muitos enunciados, alunos confundem isso. Mas a altura ela deve ser reta, perpendicular à base. Quando vocês vão calcular a altura de vocês, por exemplo, medir a altura de vocês não ficam emborcados, né? Vocês não ficam torto. Então, para o cálculo da altura, tem que ser reto. Ok, então. A altura, a base. Se nós pegarmos esse triângulo formado aqui, ó, pela altura, e girarmos ele e encaixarmos aqui
do outro lado, nós teremos um retângulo. Isso pode ser feito com qualquer paralelogramo não retângulo. Qualquer paralelogramo não retângulo, vocês podem fazer isso. Dividir, marcar a altura, fazer um corte na altura, girar esse triângulo formado e encaixar no lado oposto, que vai formar um retângulo. E a fórmula do cálculo de área do retângulo nós já conhecemos, não é? Que é base vezes altura. Então, a fórmula de área de um paralelogramo não retângulo e de um retângulo é igual. Fácil, né? Beleza, essa daqui eu acho que é uma das fórmulas mais fáceis de demonstrar. Ok, agora vamos para a área de uma superfície trapezoidal, ou seja, a área de um trapézio. Temos aqui então um trapézio e eu já dividi ele ao meio, porque quando a gente divide uma figura e forma triângulos, ô bênção, a gente já consegue ver solução, porque a gente já estudou a fórmula de área de um triângulo, então fica fácil. Então, aqui nós temos um trapézio que foi dividido pela diagonal em dois triângulos. Esse trapézio ele tem uma base menor, que é esta daqui, superior, mas pode estar invertido também. Lembra, gente, pode mudar de posição. Esse trapézio ele pode estar invertido, mas o cálculo de área é a mesma. Então, nós temos a base menor, a base maior, temos a altura e... Certo, agora vamos para a demonstração da fórmula de área desse trapézio. Lembra que eu falei? Dividimos em triângulos, nós já temos a fórmula do triângulo. Então, vamos aplicar nela. A base... Vocês concordam comigo? Para saber a área desse trapézio, é só pegar a área desse triângulo mais a área desse triângulo? É isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai pegar a área desse triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Esse triângulo nós temos que tem essa base, né? A base menor, vezes a altura e dividido por 2. Mais a área desse triângulo, que é base maior, que é o Bzão, vezes a altura, que é a altura desse triângulo aqui e desse daqui é a mesma altura. Ó, tem que ser perpendicular, então é só a gente vir fazer um tracinho aqui até a base, que nós temos a altura, que vai ser a mesma. Então, aqui vai ser base maior vezes altura. E aí, vamos somar as duas áreas dos triângulos. Então, a área desse trapézio vai ser igual a base menor vezes a altura, mais base maior vezes a altura dividido por 2. Aqui nós temos um termo em evidência, então nós vamos tirar ele em evidência. Vamos colocar ele na frente. Tirar em evidência, pegar um termo e colocá-lo em evidência. Se vocês aplicarem aqui a distributiva, vai voltar nisso daqui. É isso que é colocar em evidência, ó. A altura vezes o H vezes B vai ficar B vezes H, mais o H vezes Bzão, que vai ficar a mesma coisa de cima. Então, arrumando isso ordenadamente, para ficar mais bonitinho, temos base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, quando vocês forem calcular a área de um trapézio, vocês não precisam fazer todo esse processo. Vocês só pegam essa fórmula final aqui. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Agora, nós vamos trabalhar a área de uma superfície losangular. Temos aqui um losango. Esse losango, ele tem uma diagonal maior, que é simbolizada pelo Dzão, e ele tem a diagonal menor, que é simbolizada pelo Dzinho. Certo?
Vou usar um método para ficar fácil de vocês entenderem como é a demonstração dessa fórmula de área. Eu peguei esse triângulo aqui de baixo, eu inverti ele é igual esse aqui, eu inverti ele e coloquei aqui em cima, encaixei ele aqui em cima, certo? E fiz a mesma coisa do outro lado, com esse outro triângulo. De baixo aqui, joguei ele para cima invertido. Então, o que nós temos aqui? Nós temos novamente um retângulo. Nós já sabemos a fórmula para o cálculo de área de um retângulo. Olha que legal, gente. Já facilita a nossa vida. Então, temos aqui a diagonal. Lembrem da diagonal menor? Lembram? Então, esse pedaço aqui é a diagonal menor dividido por 2. Então, Dzinho dividido por 2. Vamos agora para a demonstração da fórmula. Temos aqui a fórmula do triângulo. Lembra que tem vários triângulos. Então, base vezes altura dividido por 2. Logo, temos a diagonal maior vezes a diagonal menor, que é a nossa altura, certo? Dividido por 2. E temos, então, a fórmula para o cálculo de área de uma superfície losangular. Agora, vocês estão aptos para fazer os exercícios.